Olá, alunos. Daqui a aproximadamente 5 minutos, nós já vamos começar a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso canal V1 A Prova Logo. Essa é a nossa aula 2 de informática para concursos, falando sobre o Windows 10. Nossa aula 2 de transmissões ao vivo, já enviando aqui um grande abraço. Daqui um pouquinho, mais 5 minutos, a gente já começa a transmissão ao vivo. Boa noite aqui a Alana Fontinelli, acompanha a nossa transmissão também o Paulo Sérgio, a Mariesse, a Ana Lúcia, que já compartilhou lá no Facebook o link para a nossa transmissão ao vivo. Obrigado pela colaboração, Ana Lúcia. Também a Laura Medeiros acompanhando aqui, perguntando se vale a pena comprar uma mesa digitalizadora para apoiar os estudos. Acho indiferente, não depende da forma como a Laura Medeiros aqui estuda, né? A mesa digitalizadora basicamente é para fazer apontamentos através de uma superfície tátil, né? Mas não é tão relevante não para o estudo. A Daniela Gomes perguntando boa noite. Parabéns, professor, pelas aulas excelentes. Gostaria de saber se serve para o concurso do INSS e se vai ficar disponível. Pena não vou poder participar ao vivo, sim. Então, pessoal, quem não puder assistir essa nossa transmissão ao vivo, essa aula vai ficar gravada e vai ficar disponível aqui no nosso canal V1 A Prova Logo, para que vocês possam assistir essa aula depois sem problemas, certo? Então, lembrando que a aula, sim, vai ficar depois disponível após a nossa transmissão ao vivo. Obrigado pela presença, o Paulo Sérgio, ele está na hora do café. Isso aí, pessoal, daqui um pouquinho, mais 3 minutos e meio, a gente já começa a nossa transmissão ao vivo. Grande abraço para todo o pessoal também de Quixadá, no Ceará, o Valdemar Fernandes acompanhando a nossa transmissão, Rosilene Freitas, o Bruno Padilha, o Raimundo Wagner Alves também aqui. Obrigado pela mensagem aqui do Bruno Padilha, a Linda Neide, também boa noite ao Wilson Will, lá da cidade do Crato, também acompanha a nossa transmissão ao vivo hoje, a nossa live. Então daqui um pouquinho a gente já começa a transmissão. Grande abraço ao José também acompanhando aqui. A Arlete, boa noite. É isso aí, pessoal. Mais um pouquinho aqui, a gente já vai começar a nossa transmissão ao vivo hoje, que é a aula de continuidade da aula de ontem, né? Ontem nós fizemos uma transmissão ao vivo, fazendo a nossa primeira aula sobre o Windows 10, e hoje a nossa aula 2 é a continuidade daquela aula que fizemos ontem. Boa noite também a Arlete Souza, de Monte Alegre, no Pará, Dorani Soares. Obrigado pela mensagem do Raimundo Alves, do Wagner. Professor, sua aula é nota 1000, obrigado. Grande abraço também ao Raimundo Wagner Alves, que acompanha a nossa transmissão ao vivo aqui também. É isso aí, pessoal. Logo, logo nós já vamos começar. Mais 2 minutinhos aqui. Nosso contador regressivo ali, assim que ele zerar a contagem, a gente já começa a nossa transmissão ao vivo. A gente sempre coloca esse contador regressivo para ajudar que as pessoas possam ter tempo de receber as notificações da aula ao vivo e chegar a tempo aqui na nossa transmissão. Por isso a gente bota ali o contadorzinho regressivo, né? Boa noite também, Alan Dias, vai ficar disponível depois, sim, Alan. Assim que terminar essa transmissão ao vivo, a aula fica gravada e disponível no nosso canal V1 A Prova Logo. O Emerson lá do Maranhão também, um abraço acompanhando a transmissão. Boa noite a todos que vão chegando. 1 minuto e meio aproximadamente, a gente já vai começar a nossa transmissão ao vivo, nossa live de hoje. Pessoal, quem puder colaborar com o canal em termos de compartilhar o link da nossa transmissão ao vivo, eu sempre agradeço muito, porque quanto mais pessoas acompanharem as nossas transmissões ao vivo, mais a gente consegue fazer novas transmissões ao vivo, né? Se as transmissões ao vivo ficarem com poucas pessoas, fica difícil a gente manter as transmissões para as próximas aulas. Então, é muito interessante vocês nos ajudarem, quem está acompanhando agora, compartilhando o link da live aqui da nossa transmissão ao vivo, para que a gente continue transmitindo mais vezes ao vivo. Isso sempre depende da quantidade de gente que acompanha, claro, as transmissões ao vivo, para viabilizar também essas transmissões. Boa noite a Naudizete Moreira e o Thiago
Os dois acompanhando aqui a transmissão também. Mais 20 segundos a gente já vai começar a nossa transmissão. Bem, já vou aqui tirando o nosso contador regressivo, já vou aparecendo aqui no lugar. E aí a nossa live já vai começar a nossa aula de hoje. É isso aí, pessoal. Estou aí já a postos com vocês. Ontem nós falamos sobre o explorador de arquivos do Windows 10, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto. O que nós vamos ver agora? O ato de renomear arquivos usando o explorador de arquivos do Windows 10. E quando a gente fala sobre renomear arquivos, é importante perceber que existem alguns caracteres que nós não podemos utilizar quando nós vamos dar nome aos arquivos e pastas dentro do Windows. Que caracteres são esses? As barras, e aí vale a barra, contrabarra e a barra vertical, não podem ser usadas nos nomes de arquivos e pastas. Nós não podemos usar dois pontos, não podemos usar asterisco, ponto de interrogação, não podemos usar aspas duplas, não podemos utilizar o sinal menor e também não podemos utilizar o sinal maior. Então esses 9 caracteres que eu estou mostrando aqui na tela, pessoal, não podem ser utilizados nos nomes de arquivos e pastas quando a gente vai renomear um determinado arquivo ou uma determinada pasta dentro do Windows, certo? Tem algumas questões que colocam assim, dentre esses nomes de arquivos, qual é o nome válido? Ou às vezes ao contrário, dizem lá, dentre esses arquivos, qual não é um nome válido? E aí, para saber se o nome do arquivo é válido ou não naquela questão, tem que observar se ele tem algum desses caracteres. Se o nome do arquivo tem algum desses caracteres que eu estou mostrando aqui, ele não é um nome válido para usar no Windows. O que acontece quando eu tento usar? Por exemplo, aqui eu tinha um arquivo que eu pressionei a tecla de atalho F2 e abriu essa caixa de texto aqui para renomear o arquivo aulahoje.pptx. E eu tentei usar agora, quando eu fui dar nome para esse arquivo, eu tentei usar uma barra no nome do arquivo. E assim que eu fui tentar usar a barra, o Windows já me disse assim, ó, os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. E aí colocou ali barra contra barra, barra vertical, dois pontos, o asterisco, ponto de interrogação, aspas duplas, o sinal menor e o sinal maior. Quer dizer, não adianta tentar que a gente não consegue usar esses caracteres nos nomes de arquivos, certo? Outra coisa importante quando a gente fala sobre o ato de renomear são as várias maneiras que nós podemos usar para renomear arquivos ou pastas. Quando eu digo várias maneiras, é que existem mais de um caminho para se renomear um determinado arquivo usando o Windows. Vamos verificar alguns desses caminhos que eu relevo aqui como importante para o nosso estudo, né? Observa ali comigo atentamente. Eu posso clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e quando a gente faz isso, aí automaticamente ele vai abrir uma caixa de texto que me permite renomear aquele arquivo. Então podemos clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo. Também podemos aplicar 2 cliques pausados no arquivo, que ele também vai abrir aquela caixa de texto que eu estou te mostrando ali em aula hoje para renomear. Então eu posso pressionar um clique e depois mais um clique no arquivo que já está selecionado e ele também abre a caixa de texto para renomear. Uma outra maneira é clicar na guia início do explorador de arquivos. Ali na guia início tem a opção que nos permite renomear aquele arquivo sem problema nenhum também, tá? O que mais, professor? A tecla de atalho F2. A tecla de atalho F2 é a tecla que me permite renomear os arquivos. Então eu seleciono o arquivo, pressiono o F2, ele também abre aquela caixa de texto para renomear o arquivo, certo? Agora, um ponto importante aqui, pessoal. Quando a gente pensa em renomear, que eu disse que tem várias maneiras, né? Até comentei com vocês, ó, a gente pode clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, como eu fiz agora, abre esse menu e nesse menu tem a operação renomear. Perfeito, isso é uma das maneiras de se fazer. Mas, mesmo que eu venha renomear o meu arquivo, é importante saber que na mesma pasta, os arquivos não podem ter o mesmo nome e extensão. Isto é, se eu for renomear um arquivo e já tem dentro daquela pasta um arquivo com aquele nome e com aquela extensão que eu estou tentando renomear, aí eu tento renomear com o mesmo nome e extensão de um arquivo que já existe lá dentro. Ele não vai permitir.
Porque eu não consigo renomear um arquivo com o mesmo nome e extensão na mesma pasta. Tem que ser em pastas diferentes. Então, isso é um ponto importante, né? Pessoal, fazendo uma pausa rápida aqui antes da gente continuar, vou fazer um agradecimento especial ao Luiz Freitas, que acabou de fazer uma doação, uma contribuição aqui no nosso canal V1 Aprova Logo, aqui no chat, dizendo a seguinte mensagem: graças a Deus e às suas aulas, fui aprovado no concurso do Detran Ceará. Deus te abençoe, professor. Obrigado pela mensagem e parabéns ao Luiz Freitas, que acompanhando aqui as nossas aulas para o Detran Ceará, acabou conseguindo ser aprovado no concurso Detran Ceará. Essas mensagens são realmente as melhores que tem aqui no canal, quando a gente recebe o feedback de que vocês acompanharam as transmissões, acompanharam as aulas e conseguiram o objetivo de vocês, que era justamente a aprovação nos concursos que vocês almejam. Então, parabéns mesmo ao Luiz Freitas e obrigado aqui pela contribuição, pela doação que o Luiz Freitas acabou de fazer aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo. Obrigado mesmo. Beleza. A Fabiana Brito perguntando, professor, se der programa uma aula de Linux, pode ser, sim, vamos anotar aqui nas nossas sugestões. O Wesley dizendo, professor, obrigado também a Amanda Santos. Então vamos lá, pessoal, acompanhando. Além de dizer isso, que na mesma pasta os arquivos não podem ter o mesmo nome e extensão, é importante perceber que se eu tentar, por exemplo, eu já tinha um arquivo ali, ó, chamado aulas.pdf, né? Pois bem, eu tentei dar o mesmo nome para um outro arquivo. Olha só, eu tentei renomear aqui um outro arquivo também para aula.pdf. E aí o Windows abriu uma caixa de diálogo quando eu tentei fazer isso, dizendo assim, ó, deseja renomear o curso.pdf, que era o nome do arquivo anterior, né? Como aula 2 PDF, por que ele botou aula 2 entre parênteses PDF? Para ficar um nome diferente do nome aula.pdf que já existia. Então, como eu peguei o arquivo curso.pdf, pressionei F2 e dei o nome aula.pdf e ele já tem um arquivo com o nome aula.pdf, ele me sugeriu, então, colocar aula, abre parênteses, 2.pdf, justamente porque ele diz ali, ó, já há um arquivo com o mesmo nome neste local. Então, ele não quer permitir que eu tenha mais de um arquivo com o mesmo nome e extensão dentro da mesma pasta, como a gente observou, certo? Bem, continuando aqui, pessoal, outra coisa. Se alguém me pergunta assim numa prova, bem, na mesma pasta, arquivos podem ter o que em relação ao nome e extensão? Aí eu destaquei 3 coisas diferentes, quer ver? Ó? Na mesma pasta, os arquivos podem ter o mesmo nome, desde que tenham extensão diferente. Por exemplo, aula.pdf e um outro arquivo aula.docx. Se um arquivo for aula.pdf e o outro arquivo for aula.docx, isso significa que os arquivos têm o mesmo nome, mas vão ter extensões diferentes. Aí pode, né? Outra dica, nome diferente com mesma extensão. Esse é um ponto também. Tu pode ter nome diferente com a mesma extensão. Exemplo, aula.pdf e curso.pdf. Tem a mesma extensão, mas tem nome diferente. Ou ainda nome e extensão diferente. Aí é claro, né? Aula.pdf e curso.docx. Então, essas 3 hipóteses aqui podem. O que não pode, eu vou repetir, é ter o mesmo nome e extensão. Isso dentro do Windows, tá? Beleza. Agora que a gente passou essa partezinha aqui, é importante saber algumas teclas de atalho que eu acho relevante vocês lembrarem para a prova em relação ao uso do explorador de arquivos. Eu vou listar algumas aqui e se vocês quiserem fazer nesse momento um print da tela, é importante, justamente para saber que teclas de atalho são essas, né? Observa ali comigo então, ó, o Ctrl mais A dentro do explorador de arquivos serve para selecionar tudo. O F2, eu acabei de mostrar para você, serve para renomear. E aí, para pesquisar, cuida, porque dentro do explorador de arquivos tem 3 teclas de atalho diferentes que permitem pesquisar arquivos dentro do explorador de arquivos. Uma é o F3, a outra é o Ctrl E e a outra é o Ctrl F. Essas 3 teclas de atalho dentro do explorador de arquivos do Windows 10 me permitem pesquisar arquivos e pastas. Então cuida, porque senão alguém estudou que é o F3 e um dia na prova dizem que é o Ctrl F e a pessoa diz, ah não, é o F3. Não, é os 3, o F3, o Ctrl E e o Ctrl F permitem pesquisar arquivos dentro do explorador de arquivos. Também tem o F1, que é mais tradicional. O F1 significa ajuda, e dá acesso aos conteúdos de ajuda que a gente utiliza aí dentro do Windows para obter algum tipo de ajuda, né?
Pessoal, vou fazer aqui um agradecimento ao Roberto Lima, que acabou de fazer uma doação, uma contribuição aqui no nosso canal V1 Aprova Logo via o chat, dizendo a seguinte mensagem: parabéns, professor, você tem o dom de ensinar, suas aulas são ótimas, um abraço. Obrigado, então, a mensagem do Roberto Lima e mais uma vez agradecendo a doação e a contribuição que acabou de fazer aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo, aqui no nosso chat. Obrigado mais uma vez ao Roberto Lima. A Naudizete Moreira perguntando: professor, se renomear um arquivo com a palavra entre parênteses, por exemplo, texto Windows aceita? Sim, eu posso colocar entre parênteses, o que eu não posso colocar é barra, contra barra, barra vertical, mas entre parênteses sim, o Windows aceita o nome do arquivo também, tá bom? Beleza, continuando aqui, pessoal, tem mais teclas de atalho que vocês podem fazer um print na tela agora e anotar. Olha lá, o Ctrl Shift N é a tecla de atalho que permite criar uma nova pasta. Então, se eu quiser criar uma nova pasta, eu não preciso clicar no botão. Eu posso só selecionar o local onde eu quero criar essa nova pasta e pressionar Ctrl Shift N, que ele permite a criação de uma nova pasta. Porque se eu pressionar Ctrl N, aí não é nova pasta. Ctrl N abre uma nova janela do explorador de arquivos. Cuida aí, então, esse perigo na prova. Ó. O Ctrl N é nova janela. E o Ctrl Shift N, aí sim é criar uma nova pasta. Então esse ponto aí de diferenciação é bem relevante, né? O Ctrl W, essa é uma tecla de atalho que serve para fechar a janela. O Ctrl F4 também fecha a janela e por isso essas duas teclas de atalho são perigosas. Tanto o Ctrl W quanto o Ctrl F4 permitem fechar uma janela do explorador de arquivos aqui quando a gente está usando ele, né? O F4 vai exibir a lista que existe de itens na barra de endereços, porque à medida que a gente vai usando a barra de endereços, vão surgindo vários itens e o F4 exibe essa lista. E o F5, esse bem fácil, acho que a maioria conhece, é o atualizar. E isso vale também para os navegadores e para o explorador de arquivos também, que o F5 serve para atualizar, certo? Mais uma sequência de teclas de atalho importante. Pessoal, vou fazer um agradecimento especial aqui. A doação e a contribuição da Fabiana Brito, que disse assim: professor, continue com suas aulas aqui no canal, são excelentes, obrigado de coração a contribuição e a doação que a Fabiana Brito acabou de fazer aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo. Obrigado mais uma vez a mensagem, a doação e a contribuição da Fabiana Brito. Beleza, pessoal, continuando aqui, respondendo o Sertão Vida Boa, que diz: professor, graças a Deus tenho evoluído muito com suas aulas, estou na média de 80% em informática, muito legal, parabéns também ao Sertão Vida Boa. Continuando aqui, pessoal, quando a gente vai estudando então a nossa barra, porque agora que a gente estudou o explorador de arquivos, que a gente começou na aula de ontem e continuamos aqui na aula de hoje, nós temos esse símbolo, mas dentro do Windows, na barra de tarefas, que é o que a gente está estudando agora, tem um ícone chamado loja. E se a prova perguntar qual é o nome da loja que aparece na forma de um ícone fixado aqui na barra de tarefas, aqui na seção intermediária, se chama Microsoft Store. E por que eu estou dando esse alerta? Porque o nome da loja mudou. Antes, logo no lançamento do Windows 10, o nome da loja que vinha fixado na barra de tarefas aqui na seção intermediária do Windows 10 era Windows Store. E agora a loja se chama Microsoft Store. Eu sei que é um pequeno detalhe, mas isso é perigosíssimo em prova, porque a loja não se chama mais Windows Store. A loja que eu tenho no Windows agora, vou repetir, se chama Microsoft Store. E eu vou mostrar para vocês aqui, acompanha comigo, quando a gente acessa, o que tem dentro desta loja chamada Microsoft Store. Aqui eu posso adquirir aplicativos, jogos, dispositivos, filmes e programas de TV. Tudo isso eu posso acessar e adquirir através da Microsoft Store. Alguns desses aplicativos disponíveis na Microsoft Store, na loja da Microsoft, são aplicativos gratuitos e outros são pagos. Então, se a prova sugerir, a Microsoft Store é a loja que contém aplicativos para serem instalados no Windows, jogos, entre outros recursos, e esses aplicativos podem ser gratuitos ou podem ser pagos. Tem as duas variações também, né? Grande abraço para Sobral, no Ceará, ligado aqui no canal, acompanhando a nossa transmissão também. Pessoal de Belém, na Paraíba. Beleza, pessoal. Continua aqui comigo, ó.
Além dessa história, vocês vão perceber que à medida que a gente vai usando a barra de tarefas do Windows 10, a gente pode ir fixando ícones na barra de tarefas. Mas é bem verdade dizer que existem ícones que ficam aparecendo na barra de tarefas só enquanto as aplicações estão carregadas, que é o caso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um íconezinho do Word, que ele é um ícone que fica aparecendo aqui na minha barra de tarefas só enquanto a janela do Word está aberta. Porque assim que eu fecho a janela do Word, ele desaparece da barra de tarefas. Isso significa que ele é um ícone que apenas representa uma aplicação carregada, mas que ele não está fixo na barra de tarefas. Isso pode acontecer também, né? Outro ícone que também não tinha nas versões anteriores do Windows e tem agora na barra de tarefas do Windows 10 é o ícone chamado Pessoas, que é esses dois bonequinhos que vocês estão enxergando aqui na barra de tarefas. O que esse ícone faz? Percebe comigo, ó, quando a gente clica no ícone Pessoas, deixa eu até sair da tela aqui para vocês enxergarem melhor, ó. Eu vou clicar aqui no iconezinho Pessoas, tá? Vamos fazer isso agora. Cliquei. Percebe que ele exibe aqui, dizendo assim, ó, fixe contatos na barra de tarefas para conversar com eles sempre que quiser. Ele está me dizendo aqui que eu posso fixar os meus contatos preferidos, deixar esses contatos fixos na barra de tarefas do Windows 10 para que eu possa conversar com esses meus contatos preferidos a qualquer momento, porque eles estão fixados na barra de tarefas. Então, se a prova sugerir o que significam esses dois bonequinhos que estão aparecendo aqui na barra de tarefas, o nome desse recurso é Pessoas, e serve para fixar contatos preferidos do usuário na barra de tarefas para que ele possa se comunicar via chat ou via mecanismos de comunicação instantânea com esses contatos que ora ali estão fixados. Esse também é um ponto aí bem relevante da gente lembrar para a prova da barra de tarefas. Outra coisa, nessa parte à direita da barra de tarefas que eu estou mostrando aqui, que é onde a gente tem aqui a data e a hora do sistema, essa área se chama área de notificação da barra de tarefas. Essa área de notificação ela tem vários ícones além da data e a hora do sistema. Vamos ver algumas coisas sobre essa área de notificação, então, que eu deixo ampliado. Só que antes de começar, um alerta, né? Quando a gente fala sobre a área de notificação, normalmente, ao longo desses anos, quando eu encontrei uma questão de prova de concurso e essa questão queria dizer que a resposta certa era área de notificação, lá no enunciado da questão sempre tinha no texto algo dizendo a parte da barra de tarefas que exibe a data e a hora do sistema. E aí era muito comum aparecer isso, então não esquece, a área de notificação é, de fato, entre outras coisas, a parte da barra de tarefas que exibe a data e a hora do sistema, né? Pessoal, vou fazer um agradecimento especial aqui ao Paulo Sérgio, que acabou de fazer uma doação e uma contribuição aqui no canal. O Paulo Sérgio disse o seguinte: show, Detran Ceará, das 10 questões, acertei 9 questões de informática graças a você, professor. E graças a você também e a competência do estudo do Paulo Sérgio. Mas olha só, muito obrigado pela mensagem, Paulo, eu fico muito feliz e também agradecendo muito a doação e a contribuição que o Paulo Sérgio acabou de fazer aqui no nosso canal V1 Aprova Logo. Obrigado de coração, Paulo Sérgio, pela mensagem também. O Josivan Adelino, parabéns, professora, fantástica didática, sou leigo, estou evoluindo bastante nas aulas, muito legal saber a mensagem, todo mundo aí acompanhando a informática e melhorando o desempenho nas provas de concurso é o que me deixa sempre mais feliz, né? Vamos continuar acompanhando. O pastor Sérgio Reis aqui também chegando na nossa transmissão ao vivo, boa noite, mestre Macanudo, obrigado, o pastor Sérgio Reis é o primeiro inscrito aqui do canal, sempre nos acompanha, valeu, grande abraço mesmo. Então, acompanhando aqui, pessoal, olha só, o que nós temos nessa área de notificação? Primeiro, nós temos esse iconezinho que vocês estão enxergando ali com aquela setinha, pessoal, que se chama mostrar ícones ocultos. Porque olha o que acontece, quando a gente está usando a área de notificação, nem sempre aparecem todos os ícones que eu tenho disponíveis na área de notificação por falta de espaço. Então, quando a gente clica aqui onde diz mostrar ícones ocultos, e é o que eu fiz agora, aparecem vários ícones que estão disponíveis na minha área de notificação, mas que não estão aparecendo por falta de espaço nela. Isso pode acontecer. Outra coisa, esse iconezinho que parece aqui uma conexão Wi-Fi se chama rede. E o que faz esse iconezinho rede aqui que nós temos na área de notificação?
Esse ícone, pessoal, quando o usuário clica, permite visualizar a lista das redes que estão disponíveis para acesso para esse usuário. E é claro que se o usuário escolher se conectar numa dessas redes, ele vai ter que ter a senha, se essa rede for protegida por senha. Se a rede não for protegida por senha, ele visualiza aqui a lista das conexões de rede, clica e já pode ir acessando. Além disso, essa área também me permite colocar o meu sistema no que a gente chama de modo avião. Então também é importante perceber isso, né? Seguindo adiante aqui, nós temos também esse símbolo que é o alto-falante. Esse símbolo aqui permite o usuário clicar para alterar o volume dos alto-falantes que estão disponíveis e configurados nesse computador. Já aqui onde diz por PTB, na verdade significa aqui, ó, que eu estou agora com o teclado e o idioma configurados para idioma português, e aqui ele está me dizendo também o layout do teclado que eu estou utilizando. Então, através aqui desse item teclado e idioma, eu posso clicar e ele me permite definir qual é o idioma que eu vou utilizar no meu Windows e também qual é o layout do teclado. Porque quando a gente fala em layout do teclado, o que é o layout do teclado? Se ele é ABNT ou se é ABNT2, ou ainda se é algum layout internacional. No layout ABNT, que é usado por padrão no Brasil, e o ABNT2, eles têm uma pequena diferença. Qual é a grande diferença entre esses dois layouts? Bem, o ABNT, ele permite o uso no Brasil, claro, mas ele não tem a tecla cedilha. E aí, para fazer o cedilha no layout ABNT, eu tenho que pressionar um acento e a letra C. Já o layout dito ABNT2, esse me permite visualizar a própria tecla cedilha no teclado. Então, se o teu teclado tem a tecla cedilha, é porque ele é do padrão ABNT2. E aí, aqui onde diz idioma e teclado, eu devo escolher Português Brasil, PTB2, porque isso significa que eu vou estar usando o layout do teclado com o padrão ABNT2, que é aquele que descreve a tecla cedilha no teclado. Se não tem a tecla cedilha, mas tu quer fazer o cedilha com acento e a letra C, aí então tu vai escolher o layout por PTB, que é o layout ABNT, que não tem a tecla cedilha indicada. Isso eu posso fazer aqui clicando na parte do idioma e do teclado. Depois, mais adiante aqui, nós vamos enxergar a parte que mostra a data e hora, que eu digo que é a parte mais importante da área de notificação, porque antes eu disse que sempre que a prova quer dizer que a resposta certa é a área de notificação, ela coloca a parte da barra de tarefas que exibe a data e a hora do sistema, é de fato aqui a nossa área de notificação. E quando eu clico aqui nesse íconezinho, ele me permite alterar a data do sistema. E eu também posso aqui acessar as configurações e alterar a própria hora do sistema. Então podemos clicar aqui nesse ícone, tanto para alterar a data do sistema, como também para alterar a hora do sistema, certo? E agora aqui, ó, nessa partezinha final da nossa área de notificação, nós temos esse símbolo que é como se fosse uma caixinha aqui, ó, de diálogo, de historinhas em quadrinhos, né? Parece aquelas caixinhas de diálogo. Essa é a central de ações. E qual é a função da central de ações dentro da área de notificação do Windows 10? É exibir basicamente mensagens do sistema. Quando a gente clica na central de ações, a função da central de ações é exibir mensagens e notificações do sistema. Mas quando a gente clica ali, tu vai ver que tem muito mais coisas. Eu posso ativar o modo tablet. Quando a gente ativa o modo tablet dentro do Windows 10, a tela inicial aparece com os blocos dinâmicos tomando conta de toda a tela. Fica muito parecido com o Windows 8. Quer dizer, o Windows 10 passa a ficar muito parecido com o Windows 8 quando eu uso o modo tablet, porque os blocos dinâmicos que a gente estudou, que pertencem ao menu iniciar, passam a se tornar uma tela inicial. Quer dizer, eles compõem toda a tela para facilitar o uso justamente em telas touchscreen. Então percebe que eu tenho várias opções de configurações quando eu clico aqui na central de ações, né? Eu tenho aqui o recurso projetar, que eu estou destacando para vocês. Quando a gente tem mais de um monitor, quando a gente está usando mais de um monitor ou quando a gente está usando mais de uma tela, quando a gente clica aqui na opção projetar, ele me permite escolher se eu quero mostrar só na tela do meu computador,
Se eu quero duplicar a imagem para a mesma imagem que aparece na tela do meu computador também aparecer na tela do outro computador, do outro monitor que está conectado. Se eu quero estender, esse estender faz com que a área de trabalho englobe as duas telas. E aí eu posso colocar partes de uma das janelas num monitor e parte das janelas no outro monitor. Ou também posso escolher segunda tela somente, que é quando essa segunda tela vai aparecer a imagem só na segunda tela e não no meu monitor principal. Então dá para fazer isso também, né? O pessoal perguntando aqui se... o Drake aqui perguntando se essa aula serve para a PM do Ceará. Serve sim, dá para assistir porque tem, normalmente nos editais vinculados à PM do Ceará também tem a parte do sistema operacional, então dá para assistir tranquilamente. Grande abraço também a Aline Bernardo aqui que acompanha a nossa transmissão, o Rodolfo Fávero e o Grayson Luiz. Linda Neide também acompanhando, perguntando o INSS quando, provavelmente em 2019, estamos aguardando aí o edital para o INSS. Beleza. Pessoal, outra coisa, ó, vou sair agora um pouquinho da tela para vocês enxergarem comigo. Nessa parte mais à direita aqui da barra de tarefas, nesse nosso esqueminha que nós estamos montando, tem um botãozinho. Bem aqui, ó, na extremidade mais à direita da barra de tarefas, bem aqui onde eu estou apontando, tem um botão. Esse botão nós chamamos de mostrar área de trabalho. Esse é o nome do botão, mostrar área de trabalho. E o que esse botão permite? Ele permite acesso a duas coisas. Ou o usuário posiciona o ponteiro do mouse sobre esse botão e as janelas ficam transparentes, num recurso que nós chamamos de espiar, ou o usuário clica nesse botão e todas as janelas são minimizadas, onde ele minimiza todas as janelas. Então esse botão na extremidade mais à direita da barra de tarefas, repetindo, o nome do botão é mostrar área de trabalho e ele dá acesso a dois comandos, ou o espiar, que deixa as janelas da área de trabalho transparentes, ou quando eu clico ele minimiza todas as janelas da área de trabalho. Esse é um ponto ali de destaque que nós temos nessa parte mais à direita da barra de tarefas, né? Inclusive vamos fazer o seguinte, deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem melhor e ficar consolidado. Então aqui está ampliado porque ele é tão fininho e às vezes passa desapercebido, muita gente nem percebe que existe um botão na extremidade mais à direita da barra de tarefas do Windows. E o nome dele, como eu disse antes, é mostrar área de trabalho, dá acesso há um comando chamado espiar e há um comando chamado minimizar todas as janelas. Sempre lembrando que espiar é quando a gente clica, quando a gente posiciona o ponteiro do mouse aqui nessa extremidade mais à direita sem clicar. Aí o nome do comando é espiar e as janelas ficam transparentes. Se o usuário clicar, aí sim vai minimizar todas as janelas. Como bem disse aqui a Fabiana Brito, né, o atalho para minimizar todas as janelas é a tecla de logotipo do Windows mais M de minimizar. E uma outra forma de deixar as janelas minimizadas é usar a tecla de logotipo do Windows mais D de desktop, que significa área de trabalho. É uma outra maneira de fazer isso também, né? Obrigado aqui a contribuição da Fabiana Brito, que sempre acompanha a nossa transmissão ao vivo aqui também. Então vamos fazer a experiência, pessoal. Deixa eu sair um pouquinho da tela para mostrar para vocês aí na prática, ó. Quando eu posicionar o ponteiro do mouse, só posicionar lá na extremidade mais à direita da barra de tarefas, ó, percebe que as janelas da área de trabalho, vai olhando lá, ó, posicionei agora. Olha lá, as janelas da área de trabalho ficaram transparentes, retirei o ponteiro do mouse, elas voltaram ao estado normal. Então quando eu posiciono o ponteiro do mouse na extremidade mais à direita da barra de tarefas, justamente as janelas ficam transparentes. Esse comando que deixa as janelas transparentes na área de trabalho é que nós chamamos de espiar. O nome antigo desse comando era Aeropeek, mas agora ele se chama espiar no Windows 10. E outra dica, se eu clicar nesse botão, antes eu só posicionei sem clicar, mas se eu clicar no botão mostrar área de trabalho, aí ele vai minimizar todas as janelas. Então vou clicar e aí ele minimizou todas as janelas. Então podemos posicionar ou clicar. Clicando, ele acaba minimizando todas as janelas aí da minha área de trabalho. Beleza. Outro item importante no estudo que nós temos da barra de tarefas do Windows 10, que é o que estamos estudando agora, é um recurso que nós chamamos de lista de atalhos. Como é que funciona a lista de atalhos? Vem comigo aqui, acompanha passo a passo. Se o usuário, até vou sair de novo, como sempre, na tela, para não atrapalhar vocês aqui na imagem. Então vamos lá, de novo. Vem comigo passo a passo para descobrir quem é a lista de atalho. Quando nós clicarmos com o botão direito do mouse, observa o que eu vou dizer, não é com o botão esquerdo. Então, quando clicarmos agora com o botão direito do mouse,
em um determinado ícone da barra de tarefas que possui alguma aplicação, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito do mouse no ícone do Word aqui, ó, vou clicar. Percebe que quando eu cliquei com o botão direito do mouse no ícone do Word, automaticamente apareceu uma lista contendo atalhos para os documentos recentes que eu usei no Word. É isso que nós chamamos de lista de atalho. E essa lista de atalho não só tem atalhos para os documentos recentes, nesse caso que eu usei no Word, mas também tem aqui a possibilidade de fixar na barra de tarefas o próprio ícone do Word. Então percebe, eu abri a janela do Word, aí cliquei com o botão direito do mouse no ícone do Word na barra de tarefas, apareceu a lista de atalho com os documentos recentes. Mas eu posso até fixar na barra de tarefas o próprio ícone do Word. Aí esse ícone vai ficar aparecendo na barra de tarefas, independente se essa aplicação está carregada ou não. É esse recurso, é essa lista que nós chamamos então de lista de atalhos aí dentro do nosso Windows 10, como eu sugeri para vocês, certo? Seguindo um pouquinho adiante aqui, o pastor Sérgio Reis tem no Windows 7 também, sim. Essa lista de atalho, ela não é só do Windows 10, ela também tem lá no Windows 7, como bem lembrou aqui o pastor Sérgio Reis. Obrigado também pela colaboração. Outra dica, pessoal. Tem um recurso também aqui na barra de tarefas do nosso Windows 10, que também tinha lá no Windows 7, que nós chamamos de visualizações dinâmicas da barra de tarefas. Se numa prova perguntarem o que significam as visualizações dinâmicas da barra de tarefas, são os recursos capazes de exibir miniaturas do conteúdo das janelas carregadas. Vou repetir. Visualizações dinâmicas da barra de tarefas é um recurso que permite visualizar miniaturas do conteúdo das janelas carregadas à medida que o usuário posiciona o ponteiro do mouse, atenção, sem clicar, posiciona o ponteiro do mouse em um ícone de uma janela carregada na barra de tarefas. Eu vou demonstrar aqui para vocês, quer ver? Ó? Até vou sair de novo na tela, como sempre, para não atrapalhar vocês. Então olha a imagem agora comigo aqui, pessoal. Se eu posicionar o ponteiro do mouse aqui sobre o ícone, por exemplo, do bloco de notas, percebe que apareceu uma miniatura do conteúdo da janela do bloco de notas. Se eu retirar o ponteiro do mouse dessa posição, desaparece aquela miniatura. Mas quando eu posiciono o ponteiro do mouse sobre o ícone ali do bloco de notas, aparece a miniatura. Esta miniatura do conteúdo da janela carregada é que nós chamamos de visualizações dinâmicas da barra de tarefas. É justamente essa miniatura que é chamada de visualização dinâmica. E se eu posicionar o ponteiro do mouse agora sobre um outro ícone qualquer, percebe que agora ele mostrou a miniatura da outra janela carregada por esse outro ícone. Então é isso, miniaturas correspondem a visualizações dinâmicas da barra de tarefas. Próximo assunto que a gente vai ver aqui dentro do Windows 10 agora se chama ajustar janelas. Esse é um recurso que nas versões anteriores, como no Windows 7, era chamado de Snap. Snap era o nome desse recurso nas versões anteriores. Dentro do Windows 10, esse recurso se chama ajustar janelas. E como é que ele funciona primeiro em teoria para depois eu mostrar na prática, né? O ajustar janelas é um recurso que à medida que o usuário vai arrastando uma determinada janela para as extremidades da área de trabalho, por exemplo, eu arrasto uma janela para a extremidade esquerda, aí a janela fica ajustada automaticamente na metade esquerda da área de trabalho. Se eu clicar na janela e arrastar ela para a extremidade direita da área de trabalho, aí a janela vai ficar ajustada automaticamente na metade direita da área de trabalho. Vamos perceber isso na prática aqui, acompanhando comigo. Então vem aqui, ó, vamos fazer isso passo a passo. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar essa janela que eu tenho aqui, ó, do programa Bloco de Notas e vou arrastar ela para a extremidade esquerda e vou soltar. E aí percebe que a janela ficou ajustada na metade esquerda da área de trabalho. Agora eu vou clicar nessa outra janela aqui do programa Paint e vou arrastar para a extremidade direita e soltar. E aí percebe que a janela ficou ajustada automaticamente na metade direita. É esse recurso, ó, eu vou repetir para vocês não terem dúvida. Olha só, vou pegar a janela do bloco de notas, arrastar para a extremidade esquerda e soltar. Aí ela ficou ajustada na metade esquerda. Vou pegar essa janela do Paint, arrastar para a extremidade direita e soltar. E ela ficou ajustada na metade direita. É isso que a gente chama de ajustar janelas, que nas versões anteriores era chamado de Snap.
e que permite um ajuste automático das janelas na área de trabalho do Windows à medida que eu arrasto essas janelas para as extremidades. Essa é a função aí desse nosso recurso. Bem interessante, né? E temos mais, quer ver, pessoal? Temos um recurso aqui no Windows 10 chamado de agitar janelas. Muita gente acha até engraçado falar que existe um recurso chamado agitar janelas, mas é o nome do recurso que o Windows deu. Esse recurso, nas versões anteriores do Windows, como no Windows 7, era chamado de AeroShake. Lá no Windows 7 chamavam de AeroShake. Mas agora eles traduziram para o português porque shake significa agitar e em português traduzido dentro do Windows 10 ficou agitar janelas. Vamos à parte teórica e depois eu mostro na prática. Qual é a função desse recurso chamado agitar janelas? Olha comigo. Ele permite agitar uma janela na área de trabalho para que as outras sejam minimizadas. Essa é a função do recurso agitar janelas, eu repeti. Permite agitar uma determinada janela na área de trabalho para que as outras sejam minimizadas. Basicamente funciona assim, quer ver? Acompanha lá. Ó. Eu vou clicar nessa janela aqui do Paint e eu vou agitar o mouse. Até vou mostrar aqui o meu mouse para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui ele só para que vocês possam enxergar. Então, olha só. Aí agora, aí ó, vocês enxergam o meu mouse. Então, eu vou clicar nessa janela e vou agitar o mouse ali na superfície. Eu clico e agito o mouse. Quando eu clicar e agitar o mouse, olha o que vai acontecer ali. Vamos voltar para lá. Vou clicar na janela e agitar o mouse. Percebe que quando eu agitei essa janela, a outra foi minimizada. É isso que a gente chama de agitar janelas. Vou clicar de novo, ó. Vou clicar nessa janela, agitar ela e a outra foi minimizada. Isso se chamava AeroShake lá no Windows 7 e no Windows 10 se chama agitar janelas. Bem tranquilo, bem interessante o recurso também, né? Grande abraço aqui ao Vicente Ribeiro, boa noite também Eliette Maia, a Das Dores Costa acompanhando a transmissão, a Fabiana Brito, que a gente já tinha comentado, Dorani Soares, Eliette Maia, obrigado também, Rumo a PM Ceará acompanhando aqui a aula, a Eliette Maia também. Vamos agora falar, pessoal, do gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas, talvez, pessoal, seja um dos recursos que eu utilizo muito no meu cotidiano do Windows 10. Quando eu pessoalmente estou usando aí o Windows 10, eu uso muito o gerenciador de tarefas para algumas coisas. Por exemplo, quando uma janela está apresentando um estado de travamento, eu costumo, assim que essa janela apresenta um estado de travamento, quer dizer que ela fica travada, que eu tento fechar a janela e não consigo, e aí aparece uma mensagem muitas vezes dizendo não respondendo, indicando que essa janela não está respondendo ao processamento do sistema, quer dizer, ela está travada. E aí o que eu faço? Eu acesso o gerenciador de tarefas, como vocês estão vendo agora, e assim que eu acesso o gerenciador de tarefas, ele me mostra uma lista dos processos que estão em execução, dos aplicativos que estão em execução e dos processos em segundo plano. E aí, se tem uma janela de um aplicativo que está travada, que eu tento fechar e não fecha, tento mover e não move, eu posso selecionar esse aplicativo na lista aqui do gerenciador de tarefas e clicar nesse botãozinho que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Até vou sair aqui para vocês verem, ó. Esse botãozinho bem embaixo aqui, pertinho de onde eu estou, chamado finalizar tarefa. Eu seleciono então o aplicativo dentro do gerenciador de tarefas, do aplicativo que está travando, e clico em finalizar tarefa. O que o Windows vai fazer? Ele vai forçar com que esse aplicativo seja encerrado, que esse aplicativo seja fechado. E aí, como ele vai ser encerrado, vai ser fechado, ele vai retornar o resto do sistema ao bom funcionamento. Então a dica é, se tem uma janela que está apresentando um estado de travamento, não está respondendo à execução do sistema, entra no gerenciador de tarefas e depois pede para finalizar a tarefa, certo? Obrigado também à mensagem aqui do Moacir Balbino, também lá de Natal, e do Concurseiro Motivado, obrigado pela mensagem, valeu, grande abraço a todos vocês. Outra coisa que eu costumo fazer aqui dentro do gerenciador de tarefas é aqui nessa guia chamada Desempenho, pessoal, percebe? Tem uma guia aqui chamada Desempenho dentro do gerenciador de tarefas, ao qual, como bem disse aqui o José na nossa transmissão ao vivo, posso acessar o gerenciador de tarefas com a tecla de atalho Ctrl Shift ESC. Perfeito, Ctrl Shift ESC que acessa direto o gerenciador de tarefas. Porque se eu pressionar Ctrl Alt Del, eu vou acessar uma lista de opções
E uma dessas opções é o gerenciador de tarefas. Então, se eu quero acessar diretamente o gerenciador de tarefas, o ideal é mesmo o Ctrl+Shift+S, que, como bem disse o José aqui na nossa transmissão ao vivo, na nossa sala de bate-papo. Então, olha só, pessoal. Se eu clicar aqui na guia Desempenho do gerenciador de tarefas Windows 10, aparece vários tipos de análise que eu posso fazer quanto ao desempenho do meu computador. Por exemplo, eu quero analisar o desempenho da CPU, que é o processador. Ele não só me dá uma análise do percentual de uso da CPU, como também me mostra uma análise gráfica, mostrando um gráfico evolutivo da utilização percentual da CPU. Ele também me mostra a evolução, inclusive gráfica, das memórias, do uso das memórias do computador, das unidades de armazenamento, como por exemplo da minha unidade de disco rígido, da minha conexão com a internet, seja ela com fio pelo padrão Ethernet ou sem fio pelo padrão Wi-Fi. Então, pelo gerenciador de tarefas, se a prova indicar, podemos analisar o desempenho do sistema em relação ao uso da CPU, em relação ao uso das memórias, das unidades de disco, quer dizer, das unidades de armazenamento de dados, como o disco rígido, e das próprias conexões com a rede ou com a internet. Sim, tudo isso podemos fazer dentro do gerenciador de tarefas aqui na guia Desempenho. E outra coisa importante é que ela não só mostra o desempenho da CPU, como também exibe qual é a CPU, qual é o processador que eu estou utilizando agora. No meu caso, Intel Core i5, mostrando o modelo do processador Intel que eu estou utilizando e qual é o clock. Esse 3 GHz aqui indica qual é o clock do processador. E o que é o clock do processador? É a frequência do processador. Um processador de 3 GHz, como esse meu que está indicado aqui no cantinho, significa que esse processador pode processar aproximadamente 3 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Por isso a gente diz 3 GHz, 3 bilhões de ciclos de processamento por segundo é o que esse meu processador é capaz de fazer. Então, o clock do processador é uma medida de desempenho muito importante da CPU, porque um clock mais alto consegue fazer uma quantidade maior de operações matemáticas de forma simultânea, né? Aqui a Priscila Flauzino, olá, quais são os dias das aulas ao vivo para acompanhar? Nós fizemos uma aula ontem, né? E nós fizemos uma aula hoje. Eu vou procurar ao longo da próxima semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que são os dias que eu consigo fazer quando eu não tiver aula presencial à noite nos cursos que eu dou aula. Então, talvez eu faça aqui aulas ao vivo mais vezes. Então, geralmente aí por 7 horas da noite, se eu não tiver aula de noite, de segunda a sexta, a gente faz as aulas ao vivo. Acompanha ali no canal. Basta assinar ali, se inscreve no canal, pessoal, e ativa o sininho ali, porque quando vocês ativam o sininho, vocês vão recebendo notificações, até porque eu sempre publico antes um pouquinho lá, quando vai ser aula ao vivo, e vocês recebem notificação dessa publicação também. Tá bom? Segue o baile da história. Agora nós vamos falar de um recurso muito interessante, inovador dentro do Windows 10, que não tinha nas versões anteriores, chamado Windows Hello. O que faz o Windows Hello dentro do Windows 10? Esse recurso ele é muito interessante, porque ele é um recurso de autenticação biométrica. Vou repetir, o Windows Hello é um recurso do Windows 10 que serve para autenticação biométrica. Através dele, nós podemos acessar nossa conta de usuário utilizando correspondência por impressão digital. Se eu tiver um leitor de impressão digital ligado ao meu computador, eu posso, em vez de acessar a minha sessão de trabalho com o meu nome de usuário e senha tradicional, eu vou colocar a minha impressão digital no leitor de impressão digital e o Windows Hello, então, vai permitir a minha autenticação nesse sistema. Mas se eu não tiver um leitor de impressão digital, eu posso usar a minha webcam, que eu tenho aqui no meu computador, e consigo fazer essa autenticação usando o reconhecimento facial. Quer dizer, ele pode reconhecer a minha face com a webcam, com a câmera aqui que eu tenho no meu computador, e permitir a minha autenticação de usuário na minha sessão de usuário pelo reconhecimento facial. Isso tudo quem faz, então, é o Windows Hello. Grande abraço também a Eline Bahia,
perguntando se vai ficar disponível a aula. Vai sim, certo, pessoal? Assim que a nossa transmissão ao vivo terminar, a aula vai ficar disponível aqui no canal V1 Aprova Logo, gravada, para que vocês possam assistir depois. Então, sempre que a gente faz as transmissões ao vivo sempre ficam disponíveis depois aqui no nosso canal V1 Aprova Logo. Olha só, vamos ver o Windows Hello funcionando com alguns requisitos. Por exemplo, usando a câmera para reconhecer o rosto ou a impressão digital. Olha só, aqui eu tenho um determinado computador. Nesse computador tem um leitor de impressão digital que vocês estão enxergando aqui e basta colocar o dedo ali que foi cadastrado para fazer o reconhecimento da impressão digital, que ele faz a entrada no sistema reconhecendo a impressão digital do usuário, certo? Então isso é bem interessante. E uma outra maneira de fazer isso também é através de uma câmera, que pode ser uma webcam no seu computador, ou pode ser também a câmera do próprio celular, que também permite fazer a autenticação aí no sistema operacional Windows. Esse é o Windows Hello, ok? Grande abraço também a Vanessa Lima, presente aqui lá do Maranhão, acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Eu fiz aqui por reconhecimento da webcam. Ó. Tenho a webcam ali no meu computador, ela reconheceu a minha face e o Windows Hello me disse agora, Hello, Rodrigo. Quer dizer, está me permitindo realizar a entrada no meu sistema sem a necessidade de digitar uma senha, mas só com o meu reconhecimento facial. Isso aumenta a segurança do sistema porque usa o que chamamos de informações biométricas, né? Bem, pessoal, outro recurso que nós temos dentro do Windows 10 é um aplicativo que vem junto com ele também chamado Groove Música. O Groove Música é um player de música. Observa lá, Microsoft Groove Música é um aplicativo totalmente novo para o Windows 10. Com ele eu posso adicionar as minhas músicas no formato MP3 ao OneDrive, que a gente já discutiu na aula anterior. O OneDrive é o sistema de nuvem da Microsoft. E depois nós podemos usar o Groove Música para reproduzir essas músicas em vários dispositivos, não só no meu computador, mas também posso fazer isso no meu smartphone, no meu tablet. Quer dizer, o Groove Música é um centralizador e player de música. A gente grava as músicas lá no OneDrive e depois com o Groove Música a gente vai ouvindo essas músicas não só no computador, mas também de outros dispositivos que assim é possível fazer usando o Groove Música, né? Muito interessante aí esse aplicativo. Aqui eu mostro um pouco a ideia, ó. Eu instalei ele no meu Windows 10, porque ele já vinha lá disponível, né? E aí passei a disponibilizar essas músicas. Depois usei aqui no tablet, tenho as mesmas músicas disponíveis. E também no meu smartphone as mesmas músicas disponíveis, né? Pessoal, fazer uma pausa aqui só para agradecer a presença da Vanessa Lima, boa noite, lá do estado do Maranhão, presente, acompanhando aqui. A Lídia Massaco Tagata, que há muito tempo acompanha as nossas transmissões ao vivo, assim como o pastor Sérgio Reis, obrigado pela presença. Dizer ali boa noite, obrigado. O Thiago Sabino também acompanhando aqui de Capim Grosso, na Bahia. Vai fazer Guarda Civil de Petrolina. A gente está fazendo transmissões aqui também no canal V1 Aprova Logo para a Guarda Civil de Petrolina. Perfeito, falamos do Groove Música, vamos para o próximo tópico do Windows 10. Vamos falar agora dos acessórios. Sempre que a gente entra aqui na historinha dos acessórios, pessoal, é muito comum o pessoal dizer o seguinte, mas o que é considerado um acessório para o Windows? A dica é, quando a gente acessa o menu iniciar do Windows, vocês vão ver que tem uma lista lá no menu iniciar chamado acessórios do Windows, como eu estou mostrando aqui. Então, quando uma questão faz uma pergunta sobre acessórios do Windows, é essa listinha aqui do menu iniciar que se chama acessórios do Windows. Como, por exemplo, o bloco de notas é um acessório do Windows, o Paint é um acessório do Windows, o WordPad é um acessório do Windows. E por que eles são acessórios? Simplesmente porque eles vêm junto de forma nativa com o Windows 10, mas eles estão na lista dos acessórios. Então esse é o ponto mais importante, né? Vamos começar estudando cada um dos principais acessórios. Vamos começar estudando aqui o chamado bloco de notas. O bloco de notas é um editor de textos bem básico que nós temos dentro do Windows. E ele, por padrão, salva os seus arquivos com a extensão .txt. Eu sempre faço um alerta aqui para os meus alunos sobre o bloco de notas pelo seguinte. Como ele é um editor de textos muito básico, deixa eu mostrar aí a imagem dele aparecendo para vocês. Ó, esse é o meu bloco de notas, né? Se eu digitar ali um texto, ó, aulas, cursos, concursos. Eu vou colocar o texto um pouquinho mais para baixo aí.
Vamos imaginar, olha a pegadinha perigosa agora. Como o bloco de notas não aceita diferenças de formatação no mesmo texto, se eu selecionar, por exemplo, só a palavra cursos ali, que eu digitei dentro do bloco de notas, e eu clico no menu formatar, escolho fonte, e aí eu vou mudar o tamanho da fonte agora. Vamos esperar abrir a caixa de diálogo, abriu ali. Eu estou com o tamanho de fonte 18, eu vou botar 48. Olha o que vai acontecer quando eu der OK. Vou clicar ali em OK, ó. Cliquei. Olha o que aconteceu. Todas as 3 palavras, isso é, todo o texto, ficou com a fonte tamanho 48. E não só o texto selecionado. Por que aconteceu isso? Por que não mudou o tamanho da fonte só para a palavra cursos e mudou para todo o texto? Porque o bloco de notas não aceita diferenças de formatação. Observa de novo, ó, vou selecionar agora só a palavra concursos, achando que clicando no menu formatar fonte, se eu mudar agora o tamanho da fonte de volta para 18, achando que só aquela palavra selecionada vai ficar com tamanho de fonte 18. E não, quando eu confirmar, percebe que todo o texto ficou com o tamanho de fonte 18. Por que isso? Porque, vou repetir, o bloco de notas é um editor de textos básico e ele não aceita diferenças de formatação no mesmo texto. Quando eu escolho, por exemplo, um tamanho de fonte, esse tamanho é aplicado a todo o texto, independente se ele está selecionado ou não. E uma outra informação aqui, ó. Por padrão, os arquivos que nós vamos salvando no bloco de notas, por padrão ele é salvo com a extensão TXT, certo? Então, por padrão, os arquivos salvos no bloco de notas são salvos com a extensão TXT, embora eu possa salvar com outras extensões. A extensão TXT, para quem não conhece ela, é uma extensão básica para texto, por isso que é chamado de TXT. Inclusive, muitas provas abordam que TXT significa extensão de texto sem formatação, porque quando a gente salva como TXT, a gente está salvando somente o texto e não está salvando as formatações que foram aplicadas nesse texto. É apenas o texto, mas sem as suas formatações. Então, bem importante aí o que a gente acabou de verificar, né? Grande abraço também aqui ao José Ferreira, também a Priscila Flauzino, de Bom Sucesso, Rio de Janeiro, acompanha a nossa transmissão. A Adriele Adri, obrigado pela mensagem de vocês aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo aqui no nosso chat. Bem, tá aí o nosso bloco de notas, né? Vamos falar de um outro acessório chamado WordPad. O WordPad, assim como o bloco de notas, também é um editor de textos, também vem junto com o Windows 10, portanto no Windows 10 nós temos de forma nativa o bloco de notas e o WordPad também. O WordPad ele já é bem mais sofisticado do que o bloco de notas, porque o WordPad, além de ser editor de textos, ele apresenta a possibilidade de recursos de formatação diferenciada. Então no WordPad eu posso colocar textos com formatações diferentes. Ele também aceita outros objetos, como imagens, gráficos, tabelas, objetos vindos de outros programas, porque o bloco de notas só aceita texto. Um bloco de notas não aceita imagens, gráficos ou tabelas. Já o WordPad, além de aceitar diferenças de formatação no mesmo texto, o WordPad também aceita imagens, gráficos, tabelas, entre outros recursos que eu desejo colocar. Então vou mostrar para vocês aí, ó. Acabei de abrir o meu WordPad, vocês já notam que aqui, ó, eu deixei um texto cursos para concursos em negrito e com um tamanho de fonte maior, e um outro texto aulas de informática sem negrito e num tamanho menor, porque ele, o WordPad, aceita diferenças de formatação. Além disso, vocês vão observar aqui onde tem a guia, nós temos na guia início do WordPad, aqui nós temos o grupo inserir, e aqui aparece imagem, desenho, inserir objeto. Quer dizer, nele o WordPad eu posso colocar desenhos, imagens e objetos de outros programas se assim eu desejar, coisa que eu não consigo fazer no bloco de notas, porque o bloco de notas não aceita nada além de texto, mas o WordPad aí sim já aceita. E quando eu peço para salvar os meus arquivos no WordPad, ele por padrão salva os seus arquivos com a extensão RTF, enquanto observa o bloco de notas por padrão salva com a extensão TXT, o WordPad salva por padrão com a extensão RTF. Aqui o José perguntando assim, é muito importante a pergunta do José aqui no chat. Ele diz assim: qual a diferença do WordPad para o Word? Essa diferença é a seguinte, ó. O WordPad é um editor de textos que vem junto de forma nativa com o Windows. E o Microsoft Office Word, ele é também um editor de textos que pertence ao pacote Office da Microsoft
e que eu posso instalar no Windows. Só que o Microsoft Office Word, por pertencer ao pacote Office, ele é bem mais completo em quantidade de recursos. Por exemplo, o WordPad ele aceita diferenças de formatação, imagens e tudo isso. Mas o WordPad aqui não tem recursos para inserção de sumários automatizados, o WordPad não tem recursos para criação de mala direta, enquanto o Microsoft Office Word tem recursos para a criação de sumários automatizados, para a criação de malas diretas automáticas. Então a diferença é que o WordPad é como se fosse um Word mais simples que vem junto com o Windows, enquanto o Microsoft Office Word é mais completo em relação à quantidade de recursos, né? E outra diferença é que, por padrão, o WordPad salva com a extensão RTF e o Microsoft Office Word, por padrão, salva com a extensão .docx. Mas percebe que o próprio WordPad, embora salve por padrão com a extensão RTF, eu posso também salvar e abrir arquivos com a extensão .docx, como a gente acaba de ver nessa imagem também, né? Grande abraço também ao José Jales, aqui chegando lá de Canindé, Ceará, acompanhando a nossa transmissão ao vivo também. Um próximo acessório que nós vamos discutir agora aqui, que também está na lista dos acessórios do nosso Windows, é a chamada assistência rápida. Esse recurso, pessoal, ele é muito interessante porque ele permite que duas pessoas possam compartilhar uma conexão remota de forma que uma pessoa possa ajudar a resolver os problemas no computador de uma outra pessoa. Quer dizer, a assistência rápida me permite acessar remotamente o computador de uma outra pessoa para que eu possa remotamente ajudar a resolver os problemas de configuração que essa outra pessoa tem no seu computador. E olha só como é que funciona esse recurso. Quando a gente acessa a assistência rápida, a gente pode escolher obter a assistência, que é permitir que alguém que eu confio, é claro, possa me ajudar assumindo o controle do meu computador, ou eu posso dar assistência, que é quando eu vou ofertar ajuda a uma outra pessoa utilizando a conexão remota. E aí eu vou conseguir acessar remotamente o computador dessa outra pessoa. Então é para isso que serve a assistência rápida, para essas duas variações. Ou eu vou obter assistência, quando alguém vai me ajudar, ou eu vou dar assistência remota, quando eu vou ajudar alguém que está tendo um problema de configuração do seu computador e que esse alguém vai me permitir acessar remotamente as ações daquele computador, né? Bem interessante aí o nosso recurso. O Thiago Sabino perguntando se é tipo TeamViewer. Sim, exatamente com a mesma ideia para permitir um acesso remoto, assim como o TeamViewer também permite um acesso remoto. Grande abraço também ao Thiago Sabino, ao Leandro Lima, lá de Pernambuco, Leandro Lima acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso canal V-On Aprova Logo. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho de uma outra ferramenta que eu gosto muito de utilizar, chamada ferramenta de captura. Através dessa ferramenta nós podemos capturar a tela do computador na íntegra ou parcialmente, algumas partes dela. Podemos ainda adicionar anotações e podemos salvar essa captura e enviar até por e-mail ou diretamente da janela da ferramenta de captura ou ainda colando em algum programa de edição, né? O que a gente poderia ter aqui, pessoal? Olha só, quando a gente pensa na ferramenta de captura, nós podemos imaginar ela como se fosse um print screen. Sabe aquela tela print screen que nós temos aqui? É isso. Então, quando a gente usa a ferramenta de captura, nós podemos clicar aqui onde diz Novo, e aí eu escolhi ali como modo de captura, captura retangular, e aí ele vai me permitir capturar uma área da tela e automaticamente ele manda essa área que eu capturei como uma imagem para a ferramenta de captura e também envia para a área de transferência. Aí depois eu posso colar isso na forma de uma imagem em algum programa de edição, como por exemplo colar no Word, colar no PowerPoint, em qualquer programa de edição que eu tenha disponível. E também posso pedir para salvar a captura que eu fiz na forma de um arquivo de imagem, que aí ele vai poder salvar isso como JPG, como PNG, quer dizer, eu posso escolher um tipo de arquivo de imagem para salvar essa captura que eu fiz na tela, né? O Moacir Balbino perguntando se vai ficar disponível a nossa aula. Sim, vai ficar disponível essa nossa transmissão ao vivo, ela ficar gravada e disponível aqui no nosso canal V1 Aprova Logo para que vocês possam depois assistir tranquilamente essa nossa aula gravada. Bem, existe um outro recurso que também é um acessório que vem junto com o Windows 10, que também tem muito a ver com essa história de ajudar alguém, que é o gravador de passos.
O gravador de passos ajuda o usuário a solucionar algum tipo de problema no dispositivo por meio de gravação de passo a passo do que o usuário está fazendo. E aí então, essa pessoa que ativou o gravador de passos e fez a operação pode enviar essa gravação para um técnico de informática que vai analisar essa gravação e vai conseguir enxergar passo a passo o que aquele usuário fez, conseguindo assim mais facilmente identificar qual é o problema que aquele usuário está tendo no passo a passo, quer dizer, o que ele está fazendo de errado. Esse é o gravador de passos. E como é que ele funciona? A gente abre o gravador de passos, nós vamos clicar ali onde diz iniciar gravação, e assim que eu clicar em iniciar gravação, ele vai começar a gerar um arquivo mostrando passo a passo o que eu fiz no sistema. Só que um detalhe, que pode ficar tranquilo, mesmo que ele faça essa gravação passo a passo, ele não grava o texto que você digita, né? Como uma senha, por exemplo, mas grava as teclas de função que eu uso e os atalhos. Mas texto não grava, o que é bom porque se eu digitar uma senha, se ele gravasse a senha, a pessoa poderia enxergar a senha no gravador de passos e assim ele me protege um pouco, né? Aqui o Sertão Vida Boa dizendo, professor, fico triste por não estar contribuindo com as suas aulas, não tem problema, ó, o Sertão Vida Boa aqui, ó, só de vocês já estarem assistindo as nossas aulas aqui no canal, já é uma honra que vocês assistam às nossas aulas e acompanham nossas transmissões ao vivo, porque, claro, o objetivo das nossas aulas é passar o máximo de informação para vocês, para que vocês consigam aí ter um bom desempenho nas provas de concurso. Então, obrigado de coração a mensagem do Sertão Vida Boa. Grande abraço e vamos lá aprendendo bastante aqui, aproveitando as aulas. Agora, olha só, pessoal, acho que tem um programa acessório do Windows que muita gente conhece, é o Paint. O Paint ele teve umas novidades no Windows 10 que eu já vou contar para vocês. Mas primeiro vamos lembrar, o que é o Paint? O Paint é um editor de desenhos ou editor de imagens que vem junto com o Windows 10. E por padrão o Paint salva os seus arquivos com a extensão PNG. Mas nós conseguimos sim salvar esses arquivos também com outras extensões de imagem, como por exemplo salvar como JPG, salvar como GIF, salvar como TIFF. Ele permite salvar como BMP, então por padrão ele salva os arquivos com a extensão PNG, né? E olha só como é que funciona. Então eu faço um desenho ali no Paint ou abro um arquivo de imagem qualquer e quando eu vou salvar ele vai permitir salvar por padrão com a extensão PNG, como eu disse. Mas aí quando eu clico em tipo, ele abre uma lista infindável de tipos de arquivos de imagem, entre eles BMP, mais abaixo aqui tem JPG, tem TIFF, tem GIF, tudo isso eu posso salvar. Mas lembra que eu disse no começo dessa conversa que tem uma diferença muito importante no Paint do Windows 10 em relação às versões anteriores? E essa diferença se chama Paint 3D. O Paint 3D é uma variação do programa Paint para trabalhar com imagens tridimensionais. E é um recurso sensacional que não existia, né? Então isso aqui é muito legal, pessoal. Repetindo, o Paint 3D não existia nas versões anteriores do Windows. Então se a prova perguntar qual é a grande diferença do Paint no Windows 10 para as versões anteriores, é o advento do Paint 3D, que é uma ferramenta para criar imagens tridimensionais e depois usar essas imagens em diversos programas, né? Grande abraço ali então ao Marcelo, lá de Icaraí, Fortaleza, que é o Sertão Vida Boa aqui acompanhando a nossa transmissão. Obrigado pela presença também da Francisa Luana e o Moacir Balbino, todos acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso canal V1 Aprova Logo. Outra coisa que também trabalha com imagens 3D dentro do Windows 10 é um outro acessório chamado 3D Builder. Além do Paint 3D, que trabalha com imagens 3D, existe um outro acessório dentro do Windows 10 chamado 3D Builder, que me permite construir objetos 3D. Ele permite criar, exibir, capturar e personalizar modelos 3D. Então a gente cria modelos 3D, modelos de objetos mesmo, ou modelos de arquitetura, por exemplo, usando o 3D Builder, porque o Paint 3D é para desenhos mais básicos e o Builder, o 3D Builder, é para desenhos mais complexos, criando aí modelos tridimensionais. Depois que eu crio esses modelos tridimensionais no 3D Builder, nós podemos também, pessoal, e aí eu acho muito interessante, porque aqui está aparecendo a imagem do 3D Builder, né, onde a gente pode criar vários modelos tridimensionais. Mas depois que a gente cria esses modelos tridimensionais, a gente pode aplicar eles no Print 3D. O
que faz essa ferramenta chamada Print 3D? Ela permite, ele é um aplicativo de impressão 3D, que prepara um objeto 3D para uma impressora 3D. E aí, se eu tiver uma impressora 3D ou se eu tiver um determinado fornecedor de impressão 3D, eu posso mandar esse arquivo para esse fornecedor preparado pelo Print 3D, que ele imprime esse objeto 3D para mim. Ou se eu tiver uma impressora 3D também, eu vou imprimir nessa impressora 3D usando o Print 3D para preparar o arquivo para a impressão 3D, porque essa é a função dele, ou a função básica do Print 3D. Ok, pessoal? Beleza. Outra coisa, quando a gente fala do Windows 10, existe também as chamadas ferramentas administrativas. Só vou responder aqui, pessoal. Já vamos entrar nas ferramentas administrativas, mas é importante porque o José Jales perguntou, professor, vai até que horas a aula? Essa aula deve ir até as 20 horas e 15 minutos. Agora, exatamente no meu relógio, 20 horas, provavelmente até as 20 horas e 15 minutos. Pergunta aqui do José Jales. Obrigado também a mensagem aqui da Vanessa Lima, que acompanha a nossa transmissão ao vivo também. Então agora vamos lá falar das ferramentas administrativas do Windows 10. Olha só, quando a gente acessa lá o menu iniciar, tem a lista não só dos acessórios, mas tem a lista também das ferramentas administrativas, como o agendador de tarefas, como o próprio firewall, o desfragmentar e otimizar unidades, a limpeza de disco. Vamos olhar algumas dessas ferramentas administrativas então. Percebe, quando a gente fala sobre o agendador de tarefas, essa é uma ferramenta que permite ao usuário agendar a execução automática de programas. Então, posso agendar a execução de um determinado programa para todo dia às 6 horas da tarde. Posso fazer isso com o agendador de tarefas. Agendar que aquele programa seja executado todo dia às 6 horas da tarde. Dá para fazer. Mas além de agendar a execução automática de um programa, o agendador de tarefas também permite agendar a execução automática ou o envio automático de mensagens de e-mail, o envio automático de mensagens do sistema. Quer ver como é que funciona? Olha só na prática. Eu acessei aqui o meu agendador de tarefas. Aqui aparece uma opção chamada Criar Tarefa ou Criar Tarefa Básica, né? Aí quando eu clico aqui em Criar Tarefa, ele pede para dar um nome para essa tarefa e uma descrição para a tarefa. Bem, eu dou um nome e uma descrição e clico em Avançar. Aí depois disso ele pergunta qual vai ser o disparador dessa tarefa. O disparador significa quando eu desejo que a tarefa seja iniciada. Se vai ser diariamente, que é todo dia, semanalmente, mensalmente, se eu vou executar essa tarefa automaticamente só uma vez, se vai ser quando eu iniciar o computador, ou ao fazer o logon com a minha conta de usuário, ou ainda quando um determinado evento específico do sistema for registrado, ele executar automaticamente essa tarefa. Então a primeira coisa é escolher o disparador. A segunda coisa, porque a primeira coisa foi dar um nome para a tarefa. A segunda coisa é escolher um disparador. Eu vou escolher como disparador diariamente, porque eu quero todo dia, a tal hora, executar aquele programa. Então eu vou escolher diariamente e vou clicar em Avançar. Depois que eu faço isso, ele pergunta quando eu vou iniciar essa minha atividade. Aí eu vou indicar a data de início e a hora que ele tem que executar essa tarefa. E vou marcar aqui também repetir a cada tantos dias. Por exemplo, vou colocar aqui repetir a cada um dia para que ele faça isso todo dia. Então vou botar lá repetir a cada um dia e vou avançar. Aí ele pergunta o que eu quero fazer então nesse agendamento que eu vou fazer todo dia. Se é para iniciar um programa, se é para enviar um e-mail ou exibir uma mensagem. Se eu escolher iniciar um programa, quando eu clicar em avançar, agora eu tenho que clicar aqui em procurar para procurar o arquivo que dá início a esse programa. Aí eu localizo o arquivo que dá início ao programa, que é o arquivo executável dele, e clico em avançar e concluir. Pronto, aquela tarefa está agendada e a partir de agora, todo dia, naquele horário, ele vai iniciar esse programa que eu agendei. É para isso que serve então o agendador de tarefas, para permitir, eu vou agendar a execução de uma tarefa e ele vai executar de acordo com o agendamento que eu fiz, só que aí ele vai executar automaticamente, né? Isso é bem importante. A Sandra aqui perguntando na sala de bate-papo por quanto tempo a aula fica no canal. Então assim que nós terminarmos essa transmissão ao vivo, a aula vai ficar gravada e disponível aqui no nosso canal V1 Aprova Logo
para sempre, certo? Então essa aula vai ficar sempre disponível aqui no nosso canal V1 Aprova Logo. Depois que a gente termina a transmissão ao vivo, ela já fica gravada e vocês podem acessar sempre. Pergunta aqui da Sandra. Beleza, pessoal, vamos falar também de um outro recurso que nós chamamos de desfragmentar e otimizar unidades, que nas versões anteriores do Windows esse recurso chamava desfragmentador de disco. Desfragmentador de disco, e que no Windows 10 ele se chama desfragmentar e otimizar unidades, mas é a mesma coisa. Então quando eu digo otimizar unidades ou desfragmentar e otimizar unidades ou ainda desfragmentador de disco, estamos falando do mesmo recurso. E o que faz esse recurso? Primeiro vamos para a parte teórica. Ele vai reorganizar a estrutura de armazenamento de dados em uma unidade, permitindo que os dados fiquem em setores mais contíguos e, com isso, o acesso a esses dados seja muito mais rápido. Essa é a função do desfragmentar e otimizar unidades. Por exemplo, aqui, olha só comigo. Quando eu acesso esse recurso, aparece aqui a caixa de diálogo dizendo otimizar unidades, né? E aí, a primeira coisa a ser feita é clicar numa determinada unidade de armazenamento e clicar na opção analisar. Assim que eu clico na opção analisar, ele vai fazer uma verificação no meu sistema, verificando se eu tenho alguma unidade que está demasiadamente fragmentada. As unidades que estão demasiadamente fragmentadas são aquelas que estão em setores não contíguos, setores distantes entre si, e que o acesso aos arquivos nessa unidade vai se tornando a cada dia mais lento. E aí é interessante, depois dele verificar que há necessidade de passar o otimizar unidades ou o desfragmentador de disco, eu pedir para otimizar ou desfragmentar. O que ele vai fazer? Ele vai reorganizar toda a estrutura de armazenamento de dados daquela unidade, permitindo que os dados agora fiquem mais próximos, fiquem em setores contíguos e, como consequência disso, o acesso a esses dados passa a ser muito mais rápido. Eu até vou mostrar uma ideia prática, quer ver? Ó? À medida que nós vamos gravando os dados nas unidades, esses dados vão ficando armazenados, como eu mostro aqui, em setores não contíguos, em setores distantes entre si. E por que isso acontece? Porque a gente grava arquivo e grava, deleta, aí os arquivos vão ficando no momento demasiadamente fragmentados, em setores distantes entre si. No momento que eu passar o desfragmentador de disco ou o otimizar unidades aqui do Windows 10, ele vai reorganizar a estrutura de armazenamento de dados dessa unidade, como vocês estão enxergando agora, deixando os dados então agora em setores mais contíguos, mais próximos, e com isso o acesso aos dados fica muito mais rápido se comparado à unidade que estava demasiadamente fragmentada. Portanto, esta é a função do desfragmentar e otimizar unidades, né? Grande abraço aqui a Aline Bahia, também a Ana Lúcia, dizendo, pessoal, vamos compartilhar a aula, além de dar like, obrigado, Ana Lúcia. Se vocês puderem mesmo ajudar no compartilhamento sempre dos nossos vídeos aqui do canal, pessoal, quanto mais pessoas inscritas e mais pessoas assistindo às nossas aulas, a gente consegue aumentar a quantidade de transmissões ao vivo aqui e gratuitas no canal. Portanto, muito importante aí a ajuda de vocês. Obrigado também ao Paulo Sérgio perguntando quando o Rodriguinho vai aparecer, né? O Rodriguinho é um personagem que nós temos aqui nas nossas transmissões ao vivo, que eu prometo para vocês nas próximas transmissões ao vivo. Sugestão aqui do Paulo Sérgio, eu trago o Rodriguinho para aparecer aqui também nas transmissões, né? Beleza, pessoal. Outra ferramenta importante de estudar aqui dentro do Windows 10 é a chamada limpeza de disco. O que faz a limpeza de disco? Basicamente, ela serve para verificar a existência de arquivos que podem ser removidos do sistema sem causar nenhum dano. Aqui o Leandro Lima perguntando, professor, dá aula em algum cursinho? Sim, dou aula aqui em vários cursinhos, entre eles o sistema V1 Aprova Logo, que vocês podem acessar através do site http://www.v1concurso.com.br lá. Então estou botando aí o link para o site V1 Concurso. Botei errado ali, deixa eu apagar aqui, pessoal. Botei o link errado ali. Deixa eu só colocar de novo ali. Para quem quiser acessar, é http://www.v1concurso, agora sim, .com.br. Agora sim, ó, V1 Concurso. Esse aqui é o link para vocês acessarem, tá? Então, quem quiser acessar aí
as nossas aulas, podem acessar através desse link veonconcurso.com.br, que é o curso que eu ministro as minhas aulas de informática, né? Um grande abraço à pergunta do Leandro Lima, também do José Jales e do Nildo Rodrigues, perguntando quando vai ter outra transmissão, provavelmente na segunda-feira, né? Beleza, pessoal, então olha só, a limpeza de disco, para a gente finalizar essa nossa live de hoje, o que faz a limpeza de disco? Essa é uma ferramenta que verifica a existência de arquivos que podem ser removidos do sistema sem causar nenhum dano. E como é que funciona a ideia da limpeza de disco? Basicamente, ela vai procurar arquivos que estão na lixeira, vai procurar arquivos de internet temporários, vai procurar arquivos temporários do próprio sistema operacional Windows e também vai procurar os chamados pontos de restauração e vai mostrar isso numa lista para o usuário, como eu estou mostrando agora. E assim que aparece essa lista que a limpeza de disco me mostrou, eu posso ir marcando ou desmarcando os itens que eu desejo ou não excluir. Aqueles que ficarem marcados, a limpeza de disco vai excluir. E aí quando eu der OK, ela vai limpar esse meu disco, quer dizer, vai deletar esses arquivos que eu escolhi da lixeira, dos arquivos de internet temporários, dos temporários do Windows, e aí quando eu confirmar vai liberar aquele espaço, porque a função da limpeza de disco é justamente essa, é liberar espaço na unidade. A principal função da limpeza de disco, repetindo, é liberar espaço na unidade, verificando a existência de arquivos que podem ser removidos com segurança. E aí o usuário marca os arquivos que quer, dá OK e eles serão com certeza removidos e excluídos, liberando espaço dentro dessa unidade, né? Obrigado ali a Eline Bahia, que compartilhou com os amigos concurseiros o nosso canal, para que eles possam vir aqui conhecer o nosso trabalho e a gente continuar publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui. Obrigado também à mensagem do Nildo Rodrigues, do Leandro Lima. Valeu a todos! Pessoal, estamos finalizando então essa nossa live de hoje, estamos finalizando essa nossa transmissão ao vivo aqui dentro do nosso canal V1 Aprova Logo. E na segunda-feira eu vou tentar voltar com mais transmissões ao vivo. Sempre lembra, se as nossas transmissões ao vivo elas vão acontecer normalmente à noite, ali pelas 7 horas da noite, às 19 horas, certo? Obrigado a todos que estão acompanhando aqui a transmissão, agora que finalizou. Obrigado ao Eudson Elisário, Leandro Lima, Eline Bahia, José Jales, Nildo Rodrigues, o Sertão Vida Boa, que acompanha aqui. Quem mais? Aqui a Ana Cristina, a Lídia Massaco Tagata, que sempre acompanha a nossa transmissão há muito tempo. A Amanda Santos, obrigado. A Ana Cristina. Beleza, pessoal. Obrigado mesmo as mensagens que chegam aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo. E eu vou colocar aqui só a minha mensagem de texto, né? Que eu sempre coloco aqui. Grande abraço a todos e bons estudos. Tá aí. Botei a mensagem também ali para vocês. O José dizendo assim, ótima aula, professor. Só sinto falta da resolução de algumas questõezinhas. Perfeito, boa sugestão aqui do José, né? Nas próximas aulas, pessoal, que eu fizer as transmissões ao vivo aqui no canal, eu vou pegar a sugestão do José que pediu questões além do conteúdo. Então vamos fazer isso. Vamos nas próximas transmissões ao vivo. Eu vou colocar aqui não só o conteúdo, mas vou colocar aqui questões para que a gente possa, ao longo do conteúdo, também ver umas questões de como aquilo cai na prova, né? Obrigado também ao Raimundo Wagner aqui, o Sertão Vida Boa, o Nildo Rodrigues, professor, quando vai ter PowerPoint? Eu estou anotando, porque tem muitas sugestões de conteúdo, né? Então eu vou anotando as sugestões de vocês, já vou anotar aqui também a sugestão para PowerPoint. À medida que vocês vão sugerindo os conteúdos, eu também vou colocando novos conteúdos. Eline Bahia também diz que está ok aqui colocar as questões. Emerson Ferreira, Lídia Massaco Tagata, Eline Bahia, a Francisa Luana. Obrigado então a presença de todos vocês. Até a próxima aula. Grande abraço a todos, como eu disse, e bons estudos. Valeu, pessoal. Até a próxima.